Bom dia. Depois de uma noite bem intensa de emoções, né, na entrega do Prêmio de Boas Práticas, e também muito extenso o cerimonial, né, nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre o Progestão, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Em relação à extensão do prêmio, eu vejo até como um ponto positivo, porque aumentou muito o número de inscritos, aumentou também o nível dos projetos inovadores que foram apresentados, e isso significa que as unidades gestoras estão buscando melhoramento na sua governança. E eu também percebo que, em relação ao Progestão, ele está saindo um pouco do manual e está indo para as unidades gestoras. Não sei por questão de algum critério, né, de incentivo, ou porque as unidades gestoras estão sentindo essa necessidade de melhoramento. Então, eu chamo agora o Miguel para iniciar a palestra sobre o Progestão. Bom dia a todos. Inicialmente, a gente queria agradecer a DEPREM por esse espaço, em nome da Secretaria de Previdência, para falar um pouquinho sobre o Progestão, esse instrumento disponibilizado pela Secretaria de Previdência por meio da Comissão de Progestão, com esse objetivo de se buscar a melhoria da gestão dos RPPs, buscar a sua sustentabilidade futura. Os regimes próprios de Previdência Social, especialmente aqueles instituídos há mais tempo, a exemplo dos estados, das capitais, alguns municípios de grande porte, em razão da má gestão da sua origem, eles passam hoje por grandes dificuldades financeiras, com dificuldade de pagar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. E, como tal, todos os meses, o ente federativo, os estados, as capitais, tem que aportar valores relevantes para cobrir essas insuficiências financeiras, para garantir o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão. Da mesma forma que esses EPPS, instituídos há mais tempos e mais geridos desde a sua origem, falta de repasse, falta de equilíbrio financeiro autorial, falta de contribuições, regras favorecidas da concessão de benefícios, são diversos problemas. Os demais regimes próprios de previdência, quase a sua totalidade, como a gente viu ontem na fala do Alex, apenas 60 tem o equilíbrio das contas, tem o equilíbrio atuarial, tem recursos acumulados e quer receber para garantir os pagamentos atuais e futuros. A grande maioria passam por dificuldades na questão do equilíbrio atuarial. E esses RPPs têm que equacionar o déficit, buscar quantificar o volume dessa reserva matemática e adotar esse plano de equacionamento para garantir a sustentabilidade futura desse regime próprio de previdência, de modo a não comprometer as finanças do próprio Estado federativo, porque aquele RPPS insolvente ele compromete as finanças do Estado, e outras políticas públicas igualmente importantes da educação, saúde, transporte, infraestrutura, tudo isso fica prejudicado em razão de um RPPS insolvente. Além disso, os regimes próprios de previdência eles estão na estrutura organizacional do ente federativo. E como a gente viu ontem, também tem aquelas influências políticas que muitas das vezes prejudicam a boa gestão do regime. As reformas constitucionais, a emenda 20 de 98, assim foi a emenda 41 de 2003, agora mais recente, a emenda 103 de 2019, apesar de ter trazido grandes avanços na melhoria da gestão dos regimes próprios de previdência, na acumulação de recursos, mas elas, por si só, não serão suficientes para resolver todos esses problemas, todas essas dificuldades para se fazer uma boa gestão do regime próprio de previdência. Então, somente com boas práticas de gestão previdenciária, somente com profissionalização do regime próprio de previdência, será possível enfrentar esses desafios e minimizar esses efeitos. A gente tem aquela realidade, assim, na grande maioria desses regimes próprios de previdência pequenos, instituídos 4, 5, 6 anos, na sua grande maioria eles têm lá. Quando você vê a relação entre ativos e aposentados, temos 4, 5, 10, às vezes 15 ativos para um aposentado, porque tem todo o espaço para ter uma folga financeira de acumular recursos. Mas esses regimes próprios, por ser mais geridos,
por não fazer um cálculo atuarial com a base de dados atualizada, consistente, com hipótese, com premissa adequada à realidade daquele regime próprio, por não fazer o repasse integral das contribuições, fica naquela ciranda a cada 6 meses na renovação do CRP. Ele faz um parcelamento, depois não é cumprido, 6 meses depois, outro parcelamento, e fica nessa dificuldade para ter a renovação previdenciária, em função da má gestão do regime próprio de previdência. E aí, muitas das vezes, o gestor se vê ali com diversos critérios irregulares para fins de emissão do CRP, aí ele busca a judicialização do CRP, que é o caixão, na verdade, do RPPS. Então, o prefeito fica numa situação muito confortável, ele não tem mais nenhuma restrição daquele artigo 7º da 9.717, recebe as transferências voluntárias de forma regular, sem nenhum problema, e aí ele fica limitado a pagar a despesa administrativa para custear a folha de pagamento da unidade gestora e pagar os benefícios previdenciários. E o RPPS fica descumprindo as normas como um todo, porque tem essa facilidade de ter a regularidade previdenciária, mas mediante decisão judicial. Quer dizer, até mesmo aqueles regimes próprios de previdência, que tem tudo para ser um RPPS sustentável, em razão da má gestão, ele termina tornando o RPPS insolvente e depois vai comprometer o próprio ente federativo. Então, o Progestão ele vem com essa finalidade, adotar boas práticas de gestão previdenciária. Então, os gestores hoje, quem não fez adesão, está naqueles 2 caminhos, ou vão aquele caminho das boas práticas, vão buscar implementar, tem dificuldade, aqui depois as colegas Daniela e o Regis, que tem experiência prática na implementação do Progestão, vão demonstrar que isso é difícil, efetivamente é difícil, nada é fácil, tem as dificuldades, mas uma vez implementado seus requisitos, eles efetivamente vão melhorar para a sustentabilidade do regime próprio de previdência, de modo que o regime próprio depois possa efetivamente garantir esse pagamento das aposentadorias, das pensões, sem comprometer o Estado, o município, as suas finanças públicas, nas outras políticas públicas. Então, nossa fala aqui vai ser assim, fazer breves considerações, assim, as premissas principais do programa, trazer todos os ganhos proporcionados pela certificação no Progestão e os diversos incentivos criados pela Secretaria de Previdência ao longo dos tempos, como forma, assim, de favorecer, buscar que os regimes próprios de previdência tenham um estímulo a mais na busca dessas boas práticas previdenciárias. Então, nossa fala vai ser nesse sentido, breves considerações e buscar trazer efetivamente esses ganhos, esses incentivos criados, de modo a aqueles RPPs que ainda não fizeram adesão, buscar essa adesão e buscar a sua certificação no Progestão, que efetivamente só traz melhoria para a gestão. O programa foi instituído lá em 2015, com essa portaria 185. Mas efetivamente só foi implementado em 2018, em maio de 2018, quando tivemos as 2 primeiras entidades certificadoras reconhecidas pela Comissão de Progestão, e como tal, foi possível os primeiros RPPS serem submetidos à auditoria de certificação para se obter a sua certificação. Então, o objetivo do programa, assim, de modo geral, é adotar boas práticas previdenciárias, com o objetivo de o RPPS buscar a sua sustentabilidade. Vai ter melhor controle dos seus ativos, de suas receitas, da aplicação dos recursos do mercado financeiro, do repasse das contribuições, o melhor controle dos seus passivos, da concessão dos benefícios, da sua reserva matemática, e com isso, ele equilibrando receita e despesa, vai propiciar a esse regime próprio a sua sustentabilidade futura, vai dar transparência na sua gestão, vai proporcionar o controle social. Então, esse é o objetivo do programa. Hoje, esse programa que a gente vai ver, ele é facultativo, quer dizer, o RPPS tem esses 2 caminhos. Eu vou ficar naquele caminho da omissão, não diria nem omissão, mas ficar quieto ali, não tomar nenhuma providência, ou vou enfrentar as dificuldades que é implementar e efetivamente implementar, porque ele tem essa natureza facultativa. Mas se vocês lerem a minuta da Lei de Responsabilidade Previdenciária, ele vai se tornar um programa obrigatório. Um programa obrigatório, uma vez aprovada a lei. Lá, esse mesmo objetivo é um artigo da Lei de Responsabilidade Previdenciária. E ele vai dizer assim, os RPPS deverão, agora não será mais faculdade, é obrigação, é exigência, deverão adotar boas práticas de gestão previdenciária, do mesmo jeito que está ali, de modo a proporcionar melhor controle dos ativos, dos seus passivos, e trazer essa transparência na sua gestão. Então, vai se tornar um programa obrigatório, tão logo seja aprovada a Lei de Responsabilidade Previdenciária. Por enquanto, ele tem essa natureza de adesão voluntária, de facultatividade, mas o RPPS
pelos seus ganhos, pelos seus incentivos criados, já deve adotar desde já a implementação desse programa. Então, assim, hoje ele tem essa adesão voluntária. Quer dizer, o fato do RPPS fazer adesão ou não, isso não tem nenhuma repercussão em termos de regularidade previdenciária. Então, essa é a primeira regra. A sua adesão é simples, é um formulário. Ali o prefeito assina e o presidente do Instituto assina, e ali ele assume o compromisso de implementar cada uma das ações do programa, sinalizando que esse RPPS, no futuro breve, será certificado. Então, o termo de adesão, na verdade, é um termo de compromisso do gestor do regime, do presidente do Instituto e do representante legal do ente federativo, do prefeito, do governador. Então, um simples formulário assinado, digitalizado. Antes, esse documento era encaminhado para o e-mail do Progestão, progestão@economia.gov.br, mas agora nós temos uma outra funcionalidade do CadPrev, que o RPPS vai lá, preenche aquelas informações básicas do CadPrev, e ali mesmo já é possível ele enviar esse documento digitalizado, não precisa mais mandar um e-mail. Então, tem essa funcionalidade nova, ao invés de ele encaminhar esse documento por e-mail, agora ele pode encaminhar mediante o próprio CadPrev. Então, ele já vai lá, atualiza o seu cadastro, e ali encaminha esse documento digitalizado, sinalizando esse compromisso do prefeito, do presidente do Instituto, de implementar as ações do programa, com esse objetivo de se buscar a melhoria da gestão do seu regime. Então, o programa está alicerçado em três grandes premissas, né? As três grandes premissas que vão proporcionar essa melhoria da gestão. Então, premissas de controle interno, são 6 ações. Essas ações de controle interno visam justamente minimizar os riscos existentes nas grandes áreas de atuação do RPPS. Então, o RPPS tem área de atuação na área de arrecadação, na área de benefício, na área jurídica, na área atuarial, quer dizer, na área de atendimento, todas elas têm riscos. Tem risco que pode comprometer a solvência do regime. Então, essas 6 ações, elas vêm justamente minimizar esses riscos, diminuir despesas que pode comprometer depois a sustentabilidade do regime. Depois ele tem uma outra dimensão, que é a governança corporativa, que é justamente aquelas que vai buscar a melhoria da gestão. Ele vai buscar através da transparência, da prestação de contas, na responsabilidade corporativa, na transparência, no controle social. Todas essas ações, essas 16 ações, elas buscam isso, a melhoria da gestão propriamente dita. E, por fim, a terceira dimensão, que é a educação previdenciária. É justamente esse diálogo com a sociedade, a prestação de conta do gestor com o segurado, com a sociedade, quer dizer, todos aqueles que têm interesse na boa gestão do regime. Então, o programa está alicerçado nessas 3 dimensões, que são divididas em 24 ações, sendo 6 de controle interno, 16 de governança corporativa e 2 de educação previdenciária. Como regra, para ser certificado, ele deveria cumprir as 24 ações, tanto nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. A gente vai ver mais na frente que a comissão trouxe alguns incentivos para facilitar essa certificação nesses anos iniciais. Porque, assim, o programa, apesar de ter sido instituído lá em 2015, efetivamente, somente em 2018, como tivemos as primeiras entidades certificadoras, depois de 2018, tivemos 2020, 2021, que foram anos, efetivamente, trouxeram os prejuízos tanto para adesão para certificações. Então, esses incentivos existem e foram já renovados pela comissão na última reunião, de modo a se proporcionar essas melhores condições de novas adesões e novas certificações. Uma outra premissa são os níveis de aderência do programa. Então, o programa tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que significa justamente o grau de complexidade do cumprimento de cada das ações. Qual é o nível de governança que o RPPS vai alcançar desses níveis. O nível 1 e o nível 2 são os níveis mais simples, mas não quer dizer que aquele RPPS que tem nível 1 e nível 2 ele tem uma má governança, pelo contrário, porque o nível 3 e nível 4 ele exige uma estrutura organizacional mais robusta, mais pessoas, mais recursos humanos, tecnológicos para implementar. Então, o nível 1 e o nível 2 de repente, o nível do RPPS, a sua estrutura organizacional, a sua estrutura de pessoal, é o nível mais adequado para ele naquela situação. Uma vez alcançado esse nível, efetivamente, a sua boa gestão vai ser implementada, ele vai conseguir renovar seu CRP, não vai ter dificuldade de fazer a sua obtenção, a sua renovação, e, efetivamente, vai propiciar melhores condições de profissionalizar a sua gestão. Uma outra premissa é da temporalidade. Quer dizer, uma vez o RPPS
foi objeto de uma auditoria de certificação. A cada 3 anos tem que ser renovado, justamente para cada 3 anos ele buscar a comprovação que efetivamente aquelas ações iniciais continuam sendo atendidas mediante uma nova comprovação de uma auditoria de certificação. Essa auditoria de certificação nada mais é que o auditor verificar qual é a gestão existente nesse regime próprio de previdência. Se o RBPS ele cumpre com cada uma daquelas ações de acordo com o nível pretendido. Se ele quer o nível 1, então ele vai verificar se aquela exigência do nível 1 para cada uma das ações de controle interno, governança corporativa e educação previdenciária foram atendidas e continuam sendo atendidas. Então, por isso, esse prazo é de 3 anos, para evitar com que o RPPS, uma vez certificado, ficasse aí por tempo indeterminado e aí, com o tempo, o cumprimento desses requisitos ficassem comprometidos e aí isso dificultasse a sua gestão previdenciária. O outro requisito é que não precisa ter o CRP. Então, ainda que o RPPS não tenha regularidade previdenciária, isso não impede que ele busque a sua adesão ao programa e busque a sua certificação. O porquê disso? As ações do programa, as ações de controle interno, de governança corporativa e de educação previdenciária, elas têm total sintonia com as normas da Secretaria de Previdência, aqueles critérios para fins de emissão do CRP. Então, uma vez o RPPS cumprindo aquelas ações, por consequência, ele vai cumprir aqueles 27 critérios para a emissão do CRP e vai ser mais um instrumento auxiliar para o município obter o CRP e depois não ter dificuldade na sua renovação. Então, por isso, ainda que o RPPS não tenha o CRP administrativo ou tenha o CRP judicial, o fato dele buscar a certificação no Progestão vai fazer com que ele tenha a facilidade de ter depois o CRP administrativo, sair da judicialização do CRP, como eu falei anteriormente, é um caixão propriamente dito do regime próprio de previdência. Então, aqui no estado de Pernambuco, infelizmente, Norte e Nordeste, nós temos essa realidade do CRP judicial. O gestor se vê lá com diversos critérios irregulares e ele busca a judicialização do CRP. Então, ele fica numa situação confortável, o prefeito mais ainda, que não tem mais nenhum compromisso ali com o cumprimento daqueles critérios, e fica ali somente ali fazendo repasse para o RPPS não morrer, para pagar benefícios de aposentadoria de benefícios já concedidos e pagar a folha da unidade gestora. Então, o certificado, aqui o Progestão é fundamental para aqueles RPPS hoje tem um CRP judicial sair desse caixão e buscar a sua certificação, a sua melhoria da gestão. Aqui, assim, de forma bem simples, a gente passa aqui os 6 passos que o RPPS deverá seguir, assim, de forma bem sintética, para ter essa certificação profissional. Claro que não é só isso, depois a Daniela e o Regi vai conversar melhor sobre isso, mas assim, de forma bem simplória, seria isso. O primeiro passo é ler o manual. Se você quer ser certificado, não tem como buscar a certificação se não ler o manual. E especialmente aquelas ações, as ações de controle interno, de governança corporativa e de educação previdenciária. Verificar cada uma daquelas ações, quais são os requisitos que deverão ser comprovados por ocasião da auditoria de certificação. Então, feito isso, o RBPS vai definir como é que está a minha situação atual em relação ao manual. O que é que eu cumpro, o que é que eu não cumpro. E ele vai definir qual é o nível que eu pretendo alcançar. Não, da situação que eu tenho hoje, com base dos recursos humanos que eu tenho, os recursos tecnológicos, a minha taxa de administração, eu consigo atingir o nível 1, o nível 2. Então, ele vai definir o nível que ele pretende alcançar. Então, ele já leu o manual, ele já tem o conhecimento da sua gestão, como é que se encontra, e ele sabe agora onde ele quer chegar, é o nível pretendido. Vamos supor, nível 1, nível 2. E aí ele vai fazer o planejamento para adequar a sua gestão existente ao nível que ele pretende alcançar. É justamente o planejamento. Ele vai fazer um plano de trabalho para adequar a sua gestão atual ao cumprimento das ações de controle interno, de governança corporativa e de educação previdenciária. Então, feito isso, já da parte mais de finalizar, ele vai buscar contratar as entidades certificadoras credenciadas. Hoje nós temos 3. Temos o ICQ Brasil, temos o Instituto Toto e a Fundação Vosoline. Então, fazer o contato com uma dessas entidades, fazer um termo de referência, a contratação, e marcar a auditoria de certificação propriamente dita. Quando o auditor vai lá verificar justamente se a gestão do RPPS ela atende a cada um dos requisitos das ações do programa. Feito isso, obteve, a entidade certificadora se encarrega de encaminhar esse certificado à Secretaria de Previdência. Então, essa, assim, de forma bem simplória, seria assim, o passo a passo para se chegar, fazer adesão até obter a certificação propriamente dita. Então, aqui a gente, assim, depois de
essa rápida passagem sobre as premissas do programa, a gente vai agora elencar os ganhos, o que efetivamente proporciona, se vale a pena ter o Progestão. Primeiro, é o próprio objetivo do programa. Ele busca o quê? A sustentabilidade do regime próprio de previdência. Acho que algo que todos aqui almejam. Ter um RPPS equilibrado. Aquilo que é arrecado, aquilo que já tem acumulado, seja suficiente para pagar os benefícios futuros. A sustentabilidade do RPPS. Por meio do quê? Do controle dos ativos, ele tem o melhor controle das suas receitas, dos seus passivos, e vai dar transparência aos seus segurados. Então, esse é o ganho primeiro, né, de ser um RPPS certificado. Então, ele vai buscar o quê? A sua sustentabilidade futura. Ele vai fomentar a transparência na sua gestão. Esse seria, assim, o primeiro ganho do programa e o objetivo, propriamente dito, da certificação no Progestão. Então, esse é o primeiro ganho. Uma vez certificado, o RPPS vai ter processo de trabalhos manualizados, do começo ao fim. Ele vai ter um padrão de qualidade na realização de cada processo. Cada processo vai ter um padrão de conformidade de acordo com os requisitos legais. Então, um processo de aposentadoria. Então, ele vai ter um processo de aposentadoria do começo ao fim, que atenda aquele checklist do Tribunal de Contas, que depois vai homologar o benefício. Então, esse benefício da aposentadoria chega no Tribunal de Contas, vai ser o quê? Vai ser homologado, porque atende os pré-requisitos, aquelas formalidades exigidas pelo aquele programa. Então, por consequência, ele vai ter esses outros ganhos. Aumento da motivação dos colaboradores, claro, aquela pessoa que vai conduzir esse processo, ele sabe do começo ao fim, sabe que no final vai ter um bom êxito no seu processo. Então, ele vai aumentar a motivação, vai melhorar os processos das atividades do RPPS, vai incrementar a produtividade, claro, porque não vai ter erros, vai evitar o retrabalho e vai dar estabilidade na gestão. O RPPS vai ter processos manualizados, mapeados, do começo ao fim. Então, uma vez nessa mudança do comando do RPPS, em razão da interferência política, muitas das vezes, ou mesmo a opção do governante de alterar a diretoria, os conselheiros, aquele que chega vai ter lá os processos já manualizados, então vai ter facilidade de dar continuidade, ou então, inclusive, incrementos na melhoria da gestão do seu regime próprio de previdência. Então, são ganhos, por consequência, de ter esse processo de trabalho manualizado, do começo ao fim, atendendo esses requisitos legais de conformidade. Então, se não bastasse tudo isso, esses dois ganhos, primeiro a sustentabilidade, e a outra, aquele processo de acordo com padrões de conformidade, que vai dar motivação aos seus servidores, que vai dar incremento na produção, que vai evitar retrabalho. Então, a Secretaria de Previdência vem trazendo, assim, diversos incentivos para fazer com que os RPPS busquem a adesão e a sua certificação. Então, no próprio manual do Progestão, como eu citei anteriormente, para ser certificado, ele tem que cumprir aquelas 24 ações, as 6 ações de controle interno, essa é a regra geral, as 16 de governança e as 2 de controle interno, ele tem que cumprir as 24 ações. Mas aí a comissão, em razão do programa estar na sua fase ainda de implementação, nos anos iniciais, quer dizer, 2018, 2019, 2020, 2021. Tivemos 2020 e 2021, que efetivamente comprometeu, como a gente vai ver mais na frente, os números, tanto das adesões como das certificações. Então, a comissão ela vem prorrogando esse prazo de cumprir parcialmente as ações e o RPPS obter a sua certificação. Então, esse incentivo, ele expirava agora em 2021, mas na reunião que aconteceu da Comissão do Progestão no dia 16, né, Danilo? 16, né? 16 de novembro, agora, semana passada, esses incentivos foram prorrogados para 2022. Quer dizer, até 2022, o RPPS vai poder ser certificado cumprindo parcialmente as ações. Então, no nível 1, ele vai ter que cumprir 17 ações das 24, não todas. No nível 2, 19 ações. E no nível 3, 21 ações. Nível 4, ele vai ter que cumprir as 24 ações. Mas com uma ressalva. A ressalva é o seguinte, 2022 ele cumpre parcialmente 17, mas 2023 vamos aumentar uma ação para cada uma. Então, em vez de 17, vai ser 18. No ano seguinte, 19, de modo que mais na frente, para ser certificado, vai ter que cumprir as 24 ações. Então, 2022, ainda ele poderá cumprir 17 ações para o nível 1 e 19 para o nível 2. Mas 2023 já será 18 e 20, até chegarmos no 24 ações obrigatórias para ter regularidade previdenciária. Aí, outros dois requisitos, o outro requisito é que ele tem que cumprir no mínimo 50% das ações, essas ações tidas assim como as mais relevantes na melhoria da gestão de cada uma dessas premissas. No controle interno, ele tem que cumprir 2 ações fundamentais, é ter o controle interno,
que vai minimizar, aquela entidade que vai efetivamente minimizar aqueles riscos das áreas de atuação do RPPS e ter uma base de dados para fazer o cálculo atuarial. Se é um cálculo atuarial, ele não sabe nem quanto é o custo do RPPS, não sabe o valor da sua reserva matemática. Então, são 2 ações obrigatórias. As outras 2 obrigatórias é da governança cooperativa, é o planejamento. Sem planejamento ele não implementa uma boa gestão, e a transparência da sua gestão. E, por fim, na educação previdenciária, é ações de diálogo com a sociedade, é justamente onde o gestor vai prestar contas da sua gestão perante os segurados, mediante as audiências públicas, perante a sociedade, que ele está fazendo uma boa gestão do regime próprio de previdência. E um outro incentivo ainda para os RPPS de pequeno porte. Hoje, os RPPS são classificados por porte. Temos o porte especial, que contempla os estados e o DF. Grande porte são cerca de 110 RPPS, e os demais são cerca de 1.000 médio porte e 1.000 pequeno porte. Então, para os pequeno porte, são cerca de 1.000 regimes próprios de previdência, eles poderão ser certificados em 2021, esse exercício, e também foi prorrogado para 2022, ele ser submetido apenas a uma auditoria documental, sem a presença do auditor lá na sede do município. Então, a facilidade disso é porque reduz custos. Quer dizer, dentre aqueles elementos que entram no custo da auditoria de certificação, a viagem do auditor até a sede do município talvez seja esse o maior custo. Então, para o RPPS de pequeno porte, se ele pretende no nível 1, aqui a gente exclui, inclusive, aquela restrição de 50.000 habitantes, não tem mais número de segurados. Se ele for pequeno porte, independente do número da população do município, se ele pretende uma certificação no nível 1, ele poderá obter um meio de uma auditoria apenas documental, então mais barata, para facilitar justamente a certificação do RPPS. Esses são incentivos que vão permitir, assim, dar um tratamento favorecido na busca da adesão e da certificação. E a Secretaria de Previdência, por meio das portarias, também vem trazendo diversos incentivos nessa busca da certificação. Quer dizer, pelo programa não ser obrigatório ainda, mas que será, como a gente falou anteriormente, com a publicação da Lei de Responsabilidade, será obrigatório. Então, como ele não é obrigatório, vamos trazer os incentivos. Então, um deles está previsto lá na portaria 519, o artigo 6º A e 6º B. Ele passa a ser considerado um investidor qualificado ou profissional. E, com isso, ele abre a possibilidade de fazer aquelas aplicações exclusivas para esse tipo de investidor. Claro, são aplicações que têm um maior risco, mas, uma vez bem gerido, aplicada de forma correta, ela pode proporcionar maiores rentabilidade ao regime próprio de previdência e, com isso, melhorar a sua sustentabilidade. A resolução do Conselho Monetário Nacional também traz incentivo, a 3922. À medida que o RPPS é certificado nível 1, 2, 3 ou 4, ele vai ter os limites aumentados para aplicar em renda fixa e renda variável. Quer dizer, se for interessante, de repente, o RPPS fazer uma aplicação maior de determinada renda fixa ou renda variável que está sendo interessante para aquela oportunidade, ele poderá incrementar ainda mais e, com isso, também maximizar os rendimentos das aplicações financeiras, favorecendo a sustentabilidade do RPPS, que é o objetivo do projeto, é a busca da sustentabilidade. Quer dizer, a governança é um instrumento a mais nessa busca da sustentabilidade do regime próprio de previdência. Agora, recente foi publicada a portaria, trazendo outro incentivo, a portaria 19451, que alterou o artigo 15 da portaria 402. Então, ele trouxe também a possibilidade, a faculdade obrigatório do RPPS criar o bônus da taxa de administração. Quer dizer, além daquele limite anual de acordo com o porte, ele pode ter esse bônus de 20% sobre aquele limite, e esse recurso ficará dedicado exclusivamente para a certificação institucional do Progestão, que ainda tem essa natureza facultativa, e também para a certificação profissional, que amanhã a gente vai falar, essa de caráter obrigatório, e será utilizada para fins de regularidade previdenciária. Enquanto a certificação profissional, essa é obrigatória, já tem previsão legal, a do Progestão ainda não é, mas aí tem essa possibilidade. Então, uma vez ele feita a adequação da sua legislação aos novos parâmetros da 19451, que praticamente é definir que a nova base de cálculo é a remuneração de contribuição de servidores ativos e não mais a remuneração bruta de ativos aposentados e pensionistas, e definir os percentuais de acordo com o porte, ele já pode, se for de interesse do regime próprio, se ele tiver dificuldade de recurso para o custeio administrativo, que é a realidade
dos RPPs de médio e pequeno porte, não é problema para grande porte e os estados, mas é para pequeno e médio porte, então ele tem essa possibilidade de se criar esse bônus de 20%, mas esses recursos ficarão vinculados obrigatoriamente para a certificação no Progestão e a certificação profissional. Então, outro incentivo, outra portaria, também no mesmo sentido, incentivar os regimes próprios de previdência a buscar adesão e a sua certificação. A portaria 14762, que trata do indicador da situação previdenciária, ele também, para aqueles RPPs que têm a certificação no Progestão, eles têm facilidade na hora de fazer a sua classificação. O ISP, ele é definido assim em três grandes aspectos: gestão e transparência. No gestão e transparência, o item C ali, a linha C, já é um indicador de modernização da gestão. É o fato do RPP ser ou não certificado. Então, ele já sai na frente. E o fato dele ser certificado, ele termina interferindo nos demais aspectos: gestão financeira e gestão atuarial. Então, se ele faz uma boa gestão, ele vai ter uma boa gestão financeira e uma boa gestão atuarial. Então, ele tem influência direta no indicador como um todo. Se a gente pegar os RPPs, as melhores classificações no ISP, a grande maioria são os RPPs que têm a certificação no Progestão. Então, a vantagem de você ter uma boa indicação da situação previdenciária. Então, o indicador da modernização, ele visa justamente a adoção daquelas boas práticas previdenciárias. É ter ou não o Progestão. Então, se ele tem uma classificação no nível 1 ou 2, ele tem a classificação B. Se ele tem 3 ou 4, ele tem a classificação A. Se ele não é certificado, ele tem a classificação C. E aqui já é o seguinte: de acordo com a classificação no ESP, vai definir o perfil de risco atuarial do RPPs. Então, se ele tem a pior classificação, a D, no ISP, então ele vai ter o perfil atuarial 1, a pior de todas. Se ele tem a A, que é a melhor no ISP, ele vai ter o perfil de risco 4. Então, esse perfil de risco é justamente o tratamento que a Secretaria de Previdência, de forma bem simples, vai dar a esse RPPs no cumprimento das normas atuariais. O tratamento que ele vai ter para implementar o seu déficit. O tratamento ser dado a ele, se é mais rigoroso ou menos rigoroso, para encaminhar as informações à Secretaria de Previdência para fins de equacionamento de déficit. Então, o RPPs ele pode ter esse tratamento diferenciado em decorrência da sua classificação no ESP, que vai definir o perfil de risco atuarial, e o Progestão tem reflexo direto nessa classificação. Então, é mais um incentivo. O RPPs, de acordo com a classificação dele, ele pode ter até, inclusive, um modelo de estruturação atuarial e de financiamento diferente da 464. Diferente, desde que garanta ali o equilíbrio financeiro atuarial. Mas será concedido a quem? Aos RPPs com classificação A, no ISP, que vai ter um perfil de risco atuarial 4, que também é decorrente, como a gente viu, totalmente da classificação no Progestão. Aqui a gente traz alguns números, só para a gente ter uma noção rápida como é que está a certificação hoje. Então, dos 2.150 regimes próprios de previdência, temos 386 adesões. Não faz muito sentido isso, né? 386 adesões de 2.150, quer dizer, um programa. Somente pelo fato de ser facultativo, dessa adesão tão baixa. Se fosse obrigatório, todo mundo já correria, a não ser aqueles que têm CRP judicial, talvez nem isso se interessasse, porque tem um CRP judicial. Mas aqui, como ele está com essa natureza facultativa, com todos os ganhos proporcionados, com todos os incentivos, muitos RPPs, assim, a grande totalidade, quer dizer, apenas 18%, já buscaram esse caminho das boas práticas previdenciárias. A grande maioria ainda está inerte, está parado, está aguardando se tornar obrigatório, que não é o caso. Quer dizer, os senhores lá como gestores, isso aqui não fez adesão ainda, estão lá para quê? Para buscar a sustentabilidade do regime. Então, não faz sentido não fazer adesão, não tem nenhuma explicação. A gente fica se perguntando o que leva o RPPs a não buscar adesão, a assumir esse compromisso depois de buscar a sua certificação. Mas, infelizmente, apenas 18% dos RPPs fizeram adesão e apenas 5% são certificados. Então, somente 120 RPPs e 2.153. Então, assim, considerando todas essas vantagens, todos esses incentivos, ainda é um programa com poucas adesões e poucas certificações, mas tem aquele detalhe também, né? Aquela parte boa que o programa efetivamente é um programa relativamente novo. Somente em 2018 tivemos as primeiras 2 entidades certificadoras e tivemos esses 2 anos, 2020 e 2021, que efetivamente prejudicaram esses números. Aqui a gente mostra a realidade assim quanto à unidade da federação. A gente percebe que estados e capitais, a grande maioria já fez adesão. Estados, 70%, capitais, 62%,
e já certificado próximo de 30% a 35%. Mas o grande problema ainda é dos municípios, quer dizer, é o maior número, mas a adesão ainda é baixa, só apenas 17%. Apenas 351 fizeram adesão e certificado apenas 103. Quer dizer, precisa avançar bastante nos municípios. Quer dizer, os municípios, efetivamente, na sua grande maioria, têm previdência própria recente. Quer dizer, com boas condições de se capitalizar. A relação entre ativos, aposentados e pensionistas geralmente é acima de 4, 5, 6, mas não faz uma boa gestão. O RPPS começa a ser mais gerido, o déficit aumenta cada vez mais, e aí, quando fica numa situação praticamente insustentável, aí vai buscar, agora vamos resolver todos os problemas do município, mas só que o problema, a origem dele já está aqui. Aqui a gente mostra a situação por região. A gente percebe que no Centro-Oeste, Norte, Nordeste, a adesão é muito baixa, e as certificações também. A gente tem as raras exceções, né? Por exemplo, lá de Daniela, lá de Manaus, que é nível 4 e é do Norte. Quer dizer, é possível ser certificado no nível mais avançado. Mas Norte, Nordeste, as adesões são baixas, as certificações também, principalmente por causa do CRP judicial. Os RPPS não tem ressalva naquele artigo 7º, libera o CRP normalmente e não faz adesão na certificação e não faz absolutamente nada. Quer dizer, mais na frente vai ser um problema futuro para o município. A gente tem a realidade de grandes estados ricos, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, estados ricos, que tem arrecadação própria, mas em razão da insolvência da Previdência dos servidores, principalmente do plano financeiro, em razão daquele volume relevante de recursos que todo mês são aportados para pagar a folha de pagamento, muitas vezes até atrás a folha de pagamento de aposentadoria, dificulta todas as demais outras políticas públicas. Imagine para o município de pequeno porte, que só vive do FPM, de recursos da educação, saúde e assistência social. Então, é mais relevante ainda que se faça essa adesão, essa certificação. O programa hoje está muito concentrado no Sul e Sudeste. São Paulo, região Sudeste, principalmente, e no Sul, em Santa Catarina, e ali tem uma forte presença da influência das associações de regime próprio. A Simpasc, lá em Santa Catarina, faz um trabalho bem interessante. Se a gente pegar Santa Catarina e comparar o número de RPPS, o número de entes que fizeram adesão e certificação é quase a totalidade. Enquanto no Norte e Nordeste a gente vê essa situação muito também influenciado pela questão do CRP judicial, que tem que ser mudado. Aqui a gente mostra como é que está o caminho das adesões. Então, inicialmente, lá na largada, aqueles RPPS melhor estruturados já buscaram adesão, 108, no ano seguinte também, 2019. 2020 teve uma redução em razão da pandemia, mas este ano, até outubro, já superava o ano anterior. Então, este ano já temos 95, no ano anterior 70, quer dizer, está voltando aos pouquinhos, né, as adesões ao programa. E aqui, as adesões acumuladas. Nós temos hoje 386, que representam ali 17% dos regimes próprios de previdência. Aqui as certificações. Então, inicialmente tivemos lá 2 em 2018, depois o Regis vai entrar aqui, que foi o primeiro, e depois aqueles RPPs, os primeiros a buscar adesão, já buscaram a certificação, então tivemos um incremento bom em 2019, 2020, mas 2021 caiu para 30. Quer dizer, nós tivemos boas adesões este ano, mas as certificações, talvez em razão da necessidade daquela auditoria presencial da entidade certificadora, esses números ficaram prejudicados. Aqui o crescimento acumulado das certificações, e aqui a gente deixa esse espaço, quer dizer, lá no site da Secretaria de Previdência tem todas as informações do Progestão, temos o manual, as relações das entidades que já fizeram adesão, o termo de adesão. Temos agora um passo a passo, mais um produto da comissão, um passo a passo da adesão à certificação. O que eu tenho que fazer do começo ao fim, e lá tem modelos de documentos, modelos de manualização, de mapeamento, modelos de planejamento, tem modelo de todos os níveis, 1, 2, 3, eu acho que não tem o 4 ainda, né, André? Mas tem sim, você que pretende o nível 1, nível 2, nível 3. Claro, né, é pegar aquilo lá e copiar, é pegar aqueles documentos como modelo e adequar a realidade do seu regime próprio de previdência. Quer dizer, é mais um subsídio da comissão, esse passo a passo, da adesão à certificação, o que é que tem que fazer de forma bem simplificada com esses modelos exemplificativos. Então, aqui a gente fica essa mensagem inicial de buscar esse incentivo para vocês, para buscar o programa. Esse programa é o seguinte, ele veio para buscar aquilo que todos vocês buscam no regime de vocês, é a sustentabilidade do regime.
Não adianta vocês terem boas condições de ter capitalização de recursos e fazer má gestão, mas na frente é o problema futuro. Então, assim, agora, uma vez feita toda essa teoria, as vantagens, eu vou passar aqui para a Maria das Graças, que vai passar aqui para a Daniela e o Regis, que são casos bem-sucedidos, né, na prática da implementação deste programa. Tá, obrigado, Miguel, pelos esclarecimentos. As perguntas ficarão para o final do painel. Nós vamos agora ouvir, né, a experiência de Regis Moisés, atualmente presidente do Comitê de Gestão Previdenciária do Governo de Minas Gerais e ex-presidente do Rio Previdência. Vou sair naquele. Bom dia, bom dia. Deixa eu tirar a máscara. Obrigado, Miguel. Miguel realmente sabe tudo de progestão. Realmente, se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem entrar em contato, que realmente ele é uma sumidade em progestão, assim como a Daniela, e o pessoal sempre estão dispostos a ajudar. Tá? Eu me chamo Regis Moisés. Hoje, atualmente, eu estou no governo de Minas Gerais, tá? Mas eu sou de origem do Rio de Janeiro. Sou servidor de carreira do Rio Previdência. E tive a oportunidade de ser o presidente do Rio Previdência. Tá? Na época que eu fui presidente, e eu me recordo muito bem disso, sempre gosto de comentar, porque eu não recebia muitos parabéns. Eu acho que eu nunca recebi os parabéns por ser o presidente do Rio Previdência, que é um dos maiores fundos aqui do Brasil. Por que isso? Porque realmente faltava dinheiro, salário atrasado, os aposentados e pensionistas. Então, quando eu falava, olha, agora é o novo presidente do Rio Previdência, todo mundo me dava os parabéns. Quem falava, boa sorte. Boa sorte, Regis, boa sorte. Depois eu fui entender o porquê que não era os parabéns, era boa sorte. Ser servidor de carreira como presidente é muito difícil, porque seus colegas de carreira, eles querem o quê? Querem aumento, eles não querem, não, vamos diminuir o horário de trabalho, e quando você não faz isso, ele foi picado pela mosca azul, agora ele não quer saber mais servidores, e fica multa e fica contra você. O governo, porque não tem dinheiro, você está pedindo dinheiro para poder... Fica chateado, lá vem o rapaz da Previdência que só me traz dinheiro, só me pede dinheiro. Não é assim? Tudo é muito difícil. Eu vi na apresentação aqui do Miguel, me lembrei que um evento como esse, do Estado do Rio de Janeiro, da Premerge, que foi em maio, logo depois que saiu a portaria, em 2018, foi certificado. O Hélio, me lembro muito bem disso, que o Hélio, que é da Secretaria de Governo, do Governo Federal, fez uma apresentação sobre o progestão. Eu realmente tive a oportunidade de assistir e fiquei encantado com o progestão. Fiquei encantado. Ele explicou também de uma maneira fácil, né? Ele botou a apresentação, olha, faz adesão, você vai ter o progestão, é fácil, né? Certifica, contrata a empresa. Aí eu pensei, poxa, realmente, dinheiro, recurso financeiro, eu não tenho, né? Mas eu posso demonstrar que não é a falta de recurso financeiro que faz com que o instituto, a instituição, né, tenha boa prática ou está praticando a sua boa gestão. Porque muitos fazem o seguinte, está sem dinheiro, não tem recurso, é por quê? Porque não tem uma boa gestão. E eu pensei, não, o progestão, ele vai me certificar e eu vou poder demonstrar perante a Secretaria de Previdência, que claro que tem uma força grande sobre isso, né? Eu vou poder o quê? Dizer que eu sou certificado e o Rio Previdência, o Estado do Rio de Janeiro, ele pratica as boas gestões e aí depois nós vamos ver como é que funciona essa parte, até mesmo para procurar o quê? Ter a sustentabilidade do RPPS. Saí do evento, né? Falei, do jeito que ele demonstrou, do jeito que foi apresentado pelo Hélio, de uma forma excelente, eu falei, poxa, vou conseguir, né, o certificado fácil. A primeira coisa que eu fiz
foi chamar a equipe, né? Meus diretores, gerentes, todo mundo para poder o quê? E isso eu deixo aqui com uma dica para vocês. Dirigentes, gestores, não pode fazer nada sozinho. Certificado para gestão, tem que estar engajado a equipe, todos têm que estar focados para poder ter a progestão, não só para ter o certificado, para realmente ter todas aquelas ações que está escrito no progestão. Então, conversei, fiz a apresentação do próprio Elinho para a equipe, e a equipe ficou realmente satisfeita, e todos tomaram isso como para si, para poder a gente demonstrar realmente que a gente está praticando, né, essa boa gestão, e todos focados em obter esse certificado. Tá? Então, nós tomamos, eu estou falando aqui bem na prática o que aconteceu de experiência do Rio Previdência. Então, nós tomamos 3 providências de imediato. Tem que fazer o termo de adesão. O termo de adesão é assinado, né, pela unidade gestora, então, no caso, seria eu, e tem que ser assinado também ou pelo prefeito, no meu caso, era o governador. Né? A outra foi fazer um diagnóstico, né, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu pratico tudo, eu faço toda a gestão, lá, né, o que a gente pode fazer, só que eu falei, não, vamos fazer um diagnóstico. Né? E aí eu fui ver a parte da assinatura do governador. No Estado, né, serviço público é burocrático por si só. Se realmente fosse sair do Rio Previdência um termo de adesão, com todas as formalidades, tem que passar pelo jurídico, depois vai para a Secretaria de Governo, Secretaria da Casa Civil, avalia, jurídico, termo de adesão, não sei o que, para o governador assinar, para eles entenderem o que é isso, o que não é. Eu falei, isso vai demorar uns 3, 4 meses. Pedi para conversar com o governador. Claro, o governador, né, geralmente não queria conversar comigo, porque eu sempre não trazia notícia boa. Geralmente era falta de recurso que ia ter, mas ele tinha que ouvir para poder se preparar. Então, ele me recebia bem, não tenho o que falar disso. Só que eu trouxe a notícia boa, apresentei o programa. O governador comprou na hora. Poxa, estamos precisando realmente, né, de um certificado de boa gestão para poder ter isso. Então, realmente, eu tive o apoio do governador, de todas, né, da Secretaria de Governo, e isso também facilitou. Então, realmente, eu só não apresentei o termo de adesão para o governador assinar. Eu apresentei o programa pró-gestão. E eu falo isso por quê? Porque essa ajuda do governo, o governo está entendendo que a falta de recurso financeiro não significa uma má gestão, é muito importante. Então, ele realmente se aproximou, ajudou, conseguiu o termo de adesão num tempo bem razoável. É claro que teve que ter todas as partes burocráticas, né, do termo de adesão, de passar pelo jurídico e assim, só que foi de uma forma bem célere. Por quê? Porque já estavam todos de pleno conhecimento do certificado do programa do pró-gestão. Depois vem a parte o quê? Da contratação. Né? E o que aconteceu naquele tempo? O Rio de Janeiro ele foi o primeiro certificado. E isso eu estou falando isso, por que eu estou falando isso? Além de ter muito orgulho disso, eu falo isso porque teve todas as dúvidas possíveis, né? Como é que faz uma contratação se ninguém tem feito? Hoje, eu vou dizer que é mais fácil, por quê? Porque já tem modelo, né? Então, na época, como é que faz? Chama as 3, chama uma, manda a proposta, faz licitação, inexigibilidade. Então, teve todo esse arcabouço, assim, para poder direcionar e solucionar essa prática aí. Então, conversa com o jurídico para saber o tipo de contratação, né? Como é que faz. Então, tivemos que mandar a proposta para todas as 3, né? Toton, ICQ e Vanzolini. Né? A empresa que ganhou teve que
claro que foi lá fazer pessoalmente, e no meu caso, eles ofereceram não só auditoria, mas como aquela auditoria prévia, né? Que faz depois que vai ter a certificação. Ele faz como se fosse emitir um relatório e depois ele vai para poder realmente fazer a certificação. No começo, eu achava o seguinte, não, vamos fazer a certificação direto, né? Não tem. Aqui eu fiz o diagnóstico aqui, eu não quero nem o 3, o 4, porque ainda não consigo, eu consegui aqui pelo diagnóstico ser o nível 2, o que vai acontecer? Mas aí insisti, aí eu falei, não, então tá, então vamos fazer esse pré-relatório. Quando a empresa chegou, quando ela fez o relatório, depois mostrou, eu realmente falei, poxa, né, não é nada do que eu pensei. Não, realmente não é nada do que eu pensei. Né? Vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos feito, sempre fizemos manual, né? Mas a empresa foi lá e ela falou, não é só ter o manual. Os servidores conhecem o manual? Eu falei, claro que conhece. Então tá, Régio, você pode dar uma volta comigo? Eu posso, olha, aqui, né, todo bobo, aqui, ó, é o setor de benefício, aqui é a contabilidade. Aí o auditor, não, tudo bom, tudo bem, prazer, eu trabalho aqui, faço conta. Mas aonde que você sabe que tem que fazer esse tipo de serviço aqui? Quando eu cheguei aqui, o outro que trabalhava aqui comigo passou o serviço. Mas não tem um manual que você possa consultar? Manual? Manual? Tem manual? Eu já fiz assim, ó, meu Deus do céu, fiz assim, ó, eu falei, manual, não, posso dar uma olhada aqui, mas qual manual que você quer? Onde que eu vejo isso? Aí ele, não, Régio, não se preocupa não, porque às vezes um só, né, não tem problema, às vezes esse daí não está, chegou agora, eu nem vou, mas vamos lá no outro setor, né, vamos lá na pensão, né. Como é que você sabe que tem que ter esse rol aqui de documentos? Eu tenho aqui, ó, uma listinha aqui, o papel aqui. Eu falei, já melhorou. Mas da onde que você tirou? Isso aqui já é para ficar fácil, né? Já fica na mesa, né? Já fica fácil. Da onde que você tirou essa listinha? A supervisora lá, ela sempre entrega, bota aqui na mesa. Mas você não tem é a mesma coisa, né? Manual? Aí o pessoal fala, manual, eu sempre brinco, né? É o manual, como é que é isso, né? E realmente não sabia, mas tinha o manual. Então eu vi que realmente você ter, né, o manual, mas os servidores conhecerem o manual, sabe onde que estão, onde que possa acessar, realmente isso não tinha. Isso foi uma dificuldade que nós tivemos que resolver. Uma outra parte bastante importante que eu pude perceber em relação à avaliação atuarial. A gente não fazia a parte de aderência, né? E aí eu vou confessar que eu visito muito município, que muitos fazem a parte de avaliação atuarial, relatório, né, anual, que é mais para poder ter, né, para poder cumprir um requisito do que realmente pegar a avaliação atuarial e usar como norte para o futuro, para ver como é que vai ser, projeção financeira, projeção... E eu realmente vejo isso. Por quê? Porque quando a gente fala de avaliação atuarial, a gente fala de quê? Geralmente é déficit, né? Como ele falou, só tem 60%, só tem 60 entes que estão em equilíbrio atuarial, de 2.150, quer dizer, 2.090 estão em desequilíbrio. Eu falo do estado de Minas Gerais, eu falo do Rio de Janeiro, que é um déficit atuarial de 500 bilhões. Se alguém tiver aí alguma sugestão como resolver isso daí, pode dizer agora que estou aqui aberto para isso. Mas não tem. Então, quando você pega uma avaliação atuarial, que você tem e não dá como resolver, porque o Estado não vai ter como ter 500 bilhões, você acaba fazendo a avaliação atuarial de uma forma só para cumprir o requisito. Mas com progestão eu tive que fazer o quê? Aderência, tive que verificar
né, aqueles 3 últimos anos. E eu, sinceramente, não me atentava para isso, né? Vivia ano a ano, mês a mês ali, e não atentava. E com o Progestão eu comecei a atentar. O que significa isso? Será que aquelas premissas que eu estou utilizando, elas são realmente estão funcionando? A rotatividade, né, a taxa de administração, qualquer né, premissa que está utilizando lá, será que realmente está? O crescimento vegetativo que vai ter, que a gente coloca, será que realmente está junto? E isso começou a abrir meus olhos, por quê? Por causa do Progestão. Porque o Progestão, ele começou, pelo menos eu comecei a identificar que ele realmente traz essa prática boa, se você seguir como benchmark, para você poder ter uma prática de boa gestão. No começo, eu vou confessar, eu estava atrás do certificado para poder demonstrar que realmente praticava boa gestão, independente do recurso financeiro, porque o recurso financeiro hoje ele é muito difícil, ele vem o quê? De anos atrás, né? Já tem um problema estrutural, né? Não é um problema do Estado do Rio de Janeiro, é um problema que quase de todo o Brasil, né? A gente está falando que de 60 municípios que são equilibrados, se corresponde a 3% do RPPS. Então, é um problema estrutural que estamos todos envolvidos nisso. O Progestão, ele veio realmente para poder o quê? Ter uma direção, ter um caminho que a gente possa seguir, né? Que a gente possa, pelo menos, direcionar e estarmos ali no caminho para poder conseguir, ou no futuro, ter a sustentabilidade. Né? Com isso, né, com esses desafios, né, o que eu tive que fazer? Eu tive que rever todos os conceitos, né? Mesmo sendo um estado, né, de grande porte, posso falar, né, estado do Rio de Janeiro, então tivemos que ver todos esses conceitos, né? Então, o Progestão, ele na prática, foi mais do que um certificado, ele foi realmente para ver como é que está na prática funcionando a gestão dentro da instituição. Temos o certificado? Sim, temos o certificado. Mas como estava funcionando a gestão dentro da instituição? Tínhamos o manual? Tínhamos, mas os servidores eles não liam o manual. Tínhamos avaliação atuarial? Sim, mas não estava servindo do seu propósito da avaliação atuarial e outras ações, né? Que aqui são 24 ações, mas a gente, realmente algumas nós tínhamos, mas a gente não sabia utilizar essa prática. Então, o Progestão ele veio, né, nesse sentido. Né? Não é fácil, eu estou falando de uma forma bem resumida aqui, a Daniela está aqui, né? É nível 4 aqui, eu também tenho que dar os parabéns aqui, serve de incentivo, porque no começo eu achava assim, o nível 4 vai ser, mas quando eu vejo que tem, né, entes aqui que tem o nível 4, né? Jundiaí também tem o nível 4, eu vejo que é possível. E por que não galgar, por que não visualizar ter o nível 4? E como o Miguel falou, daqui a pouco vai ser obrigatório. E o brasileiro é isso, né? Facultativo, pensa o seguinte, poxa, é facultativo, para que eu vou ter isso? Vou gastar dinheiro com a empresa, só vai me dar mais trabalho. Mas o Progestão, eu afirmo para vocês, não é só trabalho. E aí eu também vou botar do outro lado. Vou falar como se eu não fosse da Previdência. Tem um certificado de Progestão que certifica o quê? Que a instituição pratica a boa gestão e o ente não tem o certificado, não fez adesão, não quer fazer. Para quem está fora, isso pode demonstrar o quê? E esse instituto aí, ó, não tem condição, ou não quer fazer, ou quer que deixe do jeito que está essa má gestão, vamos dizer assim. Entendeu? É claro que aí eu vou voltar para esse lado de cá. Eu sei que não é fácil, né? E o Miguel botou aqui, posicionou muito bem isso, que principalmente para os municípios, né? Por exemplo, tem que ter controle interno, tem que ter segregação de função, e às vezes tem município que tem
3, 5 servidores, né? Como é que faz isso? Então, às vezes, também aqui, o Regis está falando aqui que tem que fazer, mas ele não conhece a realidade do município. Não, eu realmente conheço a realidade de alguns municípios, e eu tenho certeza que não é fácil. Você ter segregação de função no estado do Rio de Janeiro, que tem um setor de pensão, setor de aposentadoria, contabilidade, tesouraria, controle interno dentro do próprio instituto, eu sei que o controle interno dos entes municipais não são dentro do instituto, são o quê? Da prefeitura, né? Tem instituto que funciona com 3, 4 servidores, né? O servidor, ele atende, depois ele vai lá fazer o pagamento, né? Ele depois, não é assim que funciona? Muitos municípios são assim. Então, realmente, ter o pró-gestão, ele não é fácil. Temos que ter foco. Eu sempre falava isso para a minha equipe, né? Que é foco. Hoje, o pró-gestão dentro do Rio Previdência, ele é uma referência, né? Eu não sou mais o presidente, mas ele é uma referência, e isso fez com que, né, que o próximo presidente, que ele está aqui, ele realmente, ele se sente, eu vejo isso, ele se sente obrigado ao quê? A renovar o pró-gestão. Então, ele se sente o quê? Poxa, eu tenho que manter essas boas práticas do pró-gestão. Então, hoje, já manteve uma referência de que o pró-gestão já faz parte da instituição do Rio Previdência. Tá? O pró-gestão também, ele facilita, como o Miguel falou, que vai ter vários, vamos dizer, benefícios por quem vai ter, né, ou quem já tem o certificado do pró-gestão. O pró-gestão, ele veio para ficar, tenho certeza disso, né, ele veio para ficar, e aí eu falo como se fosse uma dica, mas para quem não tem, para quem tem adesão e está se empenhando, por favor, foque no pró-gestão, que ele daqui a pouco vai se tornar obrigatório. Tá? E quando se tornar obrigatório, né, a gente vai deixar sempre para aquele último minuto, vai pedir prorrogação, e isso já tem que fazer parte do Instituto como meta de ter a boa prática da gestão. E tem que aproveitar por quê? Porque, como o Miguel também falou, que ele colocou, né, que ainda está tendo o quê? Daqui a pouco vai aumentar uma ação a cada ano a partir de 2023. Então, vai chegar um momento que todos vão ter o quê? Tem que ter as 24 ações. Será que estamos preparados? Né? E quando for obrigatório? Então, isso tem que ser pensado. Tá? O pró-gestão, realmente, eu falo que vamos dizer, é um trabalho a mais, né? Já temos muito trabalho, é um trabalho a mais, mas ele também vale todo o esforço para ter a certificação. Né? Então, eu pude conseguir fazer adesão em setembro de 2018, a certificadora foi a Rio Previdência, né? Fez realmente o levantamento, né? E eu até pensava que não ia ser desse jeito. Tá? O auditor, ele realmente foi lá, visitou, perguntou, verificou lá os manuais, deu até algumas dicas. Ele falou, olha, Regis, isso aqui eu não faz parte da auditoria, mas ele deu até algumas dicas de processo, do próprio manual, de algumas coisas de gestão, de atendimento, que valeu a pena. Realmente, algumas dicas de algumas pessoas que estão de fora olhando, às vezes vem com um olhar que você está ali o dia a dia, não consegue ver. Tá? E eu só pude melhorar realmente isso por causa da certificação do pró-gestão. Com o pró-gestão, é isso que eu estou falando. Hoje, o pró-gestão dentro do Rio Previdência é uma referência. Tá? O presidente atual também está aqui, ele pode
podemos conversar. Ele falou todo orgulhoso, olha, Regis, renovamos o Progestão, né? A intenção era aumentar o nível, né? O Rio de Janeiro é o nível 2, a intenção era para ir para o nível 3, só que observe o seguinte, é difícil. A vida da Previdência hoje, a vida do gestor, não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Não é. Eu estou afirmando, não estou nem perguntando nem nada. Eu tenho certeza porque eu já tive desse lado aí, eu sei. Seja gestor, né, de um ente estadual, né, de instituição estadual ou municipal. As pessoas que não passaram ainda por esse cargo, às vezes elas não sabem o que significa isso e acham que é fácil, né? E acha que é fácil. O que é fácil? Se eu tivesse lá, eu fazia assim, fazia assim. Só que quando chega no cargo, não é tão fácil assim, né? É um cargo, às vezes, que tem muita, vamos dizer, influência, às vezes, política, tem muito pedido, tem muita circunstância que envolve o cargo, que, às vezes, a gente não consegue ir da forma que a gente estava pensando. Então, só realmente quem passa, quem está no cargo, é que sabe o que é ser um gestor. Então, além de tudo, aqui eu tenho que dar os parabéns, porque eu estou vendo a sala cheia aqui, né, Daniela? Olha aqui, ó, sala cheia, e isso mostra o interesse de fazer essa adesão, de realmente estar preocupado com a questão. Né? Realmente eu fico muito contente, eu estou falando, eu comecei lá em 2018, foi em setembro, fomos o primeiro certificado do Brasil, depois foi mais outro, e hoje estamos com 30 certificados, né? Não é isso? 120 certificados. Tá? E a intenção é que tenha, né, chegamos a 1.000 ou até mesmo os 2.000 RPPS, que todos estejam certificados. Vem aqui, o meu tempo é curtinho, eu só vim trazer um pouco da experiência, e resumindo o que eu sempre falo aqui, vou repetir, que é o foco, né? O gestor hoje ele tem que ter o foco e a determinação. Então, assim, eu passo isso que com o Progestão, ele não é mais um certificado, ele é um certificado que vai trazer diagnóstico, que vai trazer um direcionamento para todos os gestores, para poder o quê? Ter um benchmark, olha, será que eu estou praticando a boa gestão? Tem gestor que está começando, né? Porque muda, né? O prefeito muda, o governador muda às vezes o gestor. O gestor, às vezes, ele tem que ter o quê? Né? Um caminho a seguir, né? Ele acha que está praticando a boa gestão, assim como achava que todos os servidores automaticamente liam o manual. Né? E o Progestão, ele veio me trazer essa parte aí. Tá? Então, assim, nós conseguimos, né, o Progestão, com muita luta no foco. Tá? Então, esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês. Agradeço a oportunidade, tá? Foco, um bom evento para todos. Tá? Realmente uma história, né, desafiadora. Realmente uma história desafiadora e também incentivadora, né? E agora nós vamos ouvir a experiência de Daniele Benayon, presidente da Manaus Previdência, nível 4 do Progestão. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo sobre Progestão. Eu vou procurar, resumidamente, falar sobre os ganhos do programa para a Manaus Previdência, que eu tenho certeza que esses ganhos eles são gerais, né? Não são vistos só por nós, mas também por todos aqueles que conseguiram certificar independente do nível. Tudo que o Regis falou, a gente passou lá na Manaus Previdência também, tá? E praticamente seguimos esses mesmos passos. Penso que todas essas ações elas precisam ser integradas. A gente precisa ter o convencimento do executivo, porque, inicialmente, as pessoas realmente não entendem
dependem, né, das outras secretarias que acabam precisando nos apoiar na certificação com algumas ações que dependem, né, de outras secretarias, eles não conseguem entender a importância do Progestão. Então, se a gente não tem o executivo do nosso lado, a gente não consegue caminhar. Então, da mesma forma que foi feito lá, pelo Regis, nós fizemos também em Manaus. Convencemos o prefeito da época que o Progestão era uma medida importante para, eu sempre falo, tirar a Manaus Previdência das cinzas, né? Porque quando nós chegamos lá em 2013, a Manaus Previdência tinha passado por momentos muito difíceis. Mais de 50% da nossa carteira de investimentos estava comprometida em fundos podres, né? Dinheiro perdido que não existem, aqueles fundos. E aí nós tínhamos um problema muito grave de imagem, né? Os servidores não acreditavam na Previdência, a sociedade não acreditava. Então, cabia àquela gestão resgatar essa imagem. E quando o presidente da época, o presidente da Manaus Prev da época, apresentou o projeto do Progestão para o prefeito, na hora ele comprou a ideia. E já queria que nós fôssemos direto para o nível 4, né? Aí o doutor Magaldi, depois o Silvino, que foi ali uma transição dos dois presidentes, explicaram que nós tínhamos que dar os passos conforme a possibilidade da nossa equipe, né? Então, em 2019, nós buscamos o 3 e, em 2020, o 4. E agora, em 2021, recentemente, 14 e 15 de outubro, nós passamos pela primeira auditoria de verificação dos requisitos e continuamos, né, mantendo todas as 24 ações. Um grande ganho também que eu cito, além dessa aproximação, né, do Executivo com a Previdência, para nós, na Manaus Prev, foi o controle interno. Nós tínhamos uma boa estrutura de governança corporativa, porque já éramos certificados desde 2016 na ISO 9001, então isso já trouxe, né, uma outra qualidade para a nossa gestão, e também tínhamos muitas ações de educação previdenciária. Mas, no controle interno, nós ainda tínhamos uma estrutura frágil. E logo de cara, para alcançar o nível 3, nós precisamos fazer uma reestruturação completa do nosso controle interno. E hoje, todos os nossos processos são verificados pelo controle interno. 100% dos nossos processos passam pelo controle interno. Então, a nossa margem de erro ela é muito pequena. Dificilmente retorna um processo do Tribunal de Contas por falha, né, na instrução, porque tudo é verificado internamente e corrigido. Quando o processo sai, é porque ele está 100% redondo. Então, esse foi um ganho enorme, né, para nós, de diminuição do retrabalho, né, porque quando um processo caminha mal, ele volta para ser corrigido. Ganhamos em incremento da nossa capacidade de pessoal, porque as pessoas passaram a utilizar melhor, né, o seu tempo. Nós temos manual e fluxo de todos os nossos processos. Quer dizer, a ISO já tinha nos proporcionado isso na área de gestão de benefícios, que é o nosso escopo, mas os outros processos, né, o financeiro, o contábil, investimentos, o atuário, como não tinha, né, fluxo de tudo. E, a partir do Progestão, nós passamos a ter todos os fluxos, com o conhecimento dos fluxos pelos servidores. Porque isso que o Regis disse é exatamente o que acontece. O auditor, quando ele vem, ele não quer olhar papel. Né? O papel ele já olhou lá na pré-auditoria. Ele quer olhar se o que está no papel realmente funciona. Né? Nessa verificação que nós passamos agora em outubro, até aconteceu uma situação engraçada. A equipe me contou, porque eu não acompanhei, né? Porque eu também pensei assim, a equipe já está nervosa, se eu for junto, vai ficar mais nervosa, né? Então, deixa só o auditor com eles. E também para o auditor não pensar que eu queria dominar, né, a auditoria, deixa ele se virar lá com a equipe. Ele abriu os armários nas salas, ele abriu as agendas. Por quê? Porque ele queria saber se era verdade o que nós dissemos para ele, que desde 2015 nossos processos são 100% virtuais. Eu acho que ele pensou assim, se são virtuais, por que precisa de uma sala com tantos armários? Né?
porque o armário é o patrimônio, né? Eu não posso me desfazer dos armários. Então, os armários estão lá, mas não mais para guardar processos. E das agendas, ele queria saber se a gente anotava as senhas nas agendas, por conta da segurança da informação. Então, vejam que são coisas que a gente que está ali no dia a dia, a gente não percebe, mas a pessoa que vem de fora, ela enxerga aquele risco e nos alerta. Essa é uma outra grande vantagem das auditorias que eu vejo, tanto da ISO quanto do Progestão. O auditor que vem, ele enxerga coisas que a gente já consumido pelo nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar. E eles dão muitas dicas, e essas dicas, elas ajudam muito a evoluir o nosso trabalho. Então, essa é uma vantagem também que eu vejo. É uma outra vantagem, é a integração da equação da equipe. Tá? É visível, eu tenho aqui 2 servidores nossos, a Stephanie e o Heron. São 2 queridos da nossa equipe lá da Manaus Previdência. Eles, depois vocês podem conversar com eles longe de mim, né? Para eles não se sentirem obrigados a falar, vocês vão perceber a satisfação dos servidores de fazerem parte do instituto organizado, reconhecido nacionalmente, né? Porque realmente a gente sabe, né, aqui todo mundo, né, quer dizer, todo mundo não, mas com certeza grande parte é da região Nordeste por conta da facilidade do acesso. Né? Então, grande parte desses entes que hoje têm CRP judicial, eles estão concentrados no Norte e no Nordeste. Né? Então, a gente conseguir a certificação, sendo do Norte e do Nordeste, é, né, uma prova de que é possível. Né? É possível, desde que a gente se organize, trace as metas e persiga as metas. Né? Procure implantar o que está escrito no papel no nosso dia a dia. Então, isso é também um excelente ganho. Só para a gente matar a curiosidade, quem daqui já fez a adesão? Temos poucas adesões. E quem já é certificado? Mais ou menos aí a mesma quantidade. Então, vejam que aqui nós ainda temos muitas oportunidades de melhoria. Né? Muitos institutos que estão aqui representados ainda não assinaram o termo de adesão e ainda não certificaram. Né? Então, vejam quanto a gente tem, né, para evoluir. A comissão, no intuito de trazer um auxílio para os RPPS, construiu esse passo a passo. Lá, como o Miguel falou, a gente tem modelos, né, do nível 1 ao nível 3, e do nível 4, quem tiver interesse, pode consultar o site da Manaus Previdência, porque todos os nossos documentos estão disponíveis no site. É claro que são modelos, né, que precisam ser adequados para a realidade de cada um. Mas a nossa equipe lá da Manaus Previdência recebe praticamente todas as semanas, tanto presencialmente, agora que já estamos numa fase menos pior da pandemia, quanto virtualmente, pessoas interessadas na certificação, institutos interessados, né? E nós estamos sempre de braços abertos para acolhê-los. E uma última informação que é muito importante, e eu penso que vai render muitos frutos, que nós decidimos agora na última reunião da Comissão do Progestão, que foi realizada semana passada, em abrir uma sala virtual para esclarecimento de dúvidas sobre o Progestão. Né? Então, a gente vai oferecer esse ambiente, né, vai ser disponibilizado pela Secretaria de Previdência, e nós da comissão vamos fazer uma escala para fazer esses atendimentos nessa sala virtual. Então, acredito que isso também vai acrescentar, né, bastante oportunidade da gente trocar ideias, porque mesmo o programa hoje já tendo quase 4 anos de implementação, a gente ainda tem dúvidas, né, sobre o que fazer para cumprir cada ação. Então, vai ser uma oportunidade da gente conversar e trocar ideias, tá bom? Então, eu finalizo dizendo para vocês que é uma honra estar aqui, representando a Manaus Previdência, como membro também da Comissão do Progestão, né? Temos aqui mais 2 membros, Miguel e Márcia, que é a nossa secretária executiva, não é isso, Márcia? E
Dizer também que, por ser mulher, né, gestora mulher, que também não é muito comum, né, a maioria dos gestores são homens, e por ser do Norte, isso é um grande orgulho para mim e uma satisfação. Então, em nome da equipe da Manaus Previdência, eu agradeço a NEPREM pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né, escutar a Daniela e parabenizo a Daniela e toda a equipe. Devido à adiantada hora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pelo menos 3 perguntas, né, aos palestrantes. Ninguém quer fazer perguntas? Pronto, então. Pronto. O que foi apresentado? Bom dia, meu nome é André, faço parte do Breve Porto, do Porto Nacional Tocantins. Opa. Ideia muito boa, muito bem apresentada. E uma dúvida que eu fiquei a respeito das certificações dos níveis era uma necessidade de estar incluindo um percentual de funcionário concursado dentro da gestão dos institutos. Eu observo e percebo em várias partes do país, devido a essa influência política, tanto de vereadores como prefeitos, governadores, o funcionalismo público fica a mercê e não tem os defensores dos próprios funcionalismos. Então, assim, eu vejo perfeito o sistema de certificação, mas eu acharia que surgiu essa dúvida de estar incluindo a possibilidade da inclusão de, no mínimo, 50% toda a diretoria de institutos de previdência privada dos municípios, dos estados. Eu acharia que daria uma segurança mais viável nessa situação. Boa a sua colocação, excelente mesmo. Isso na prática é realmente o que acontece, a gente tem essa dificuldade. Mesmo, vou falar aqui do Rio Previdência, vou falar do Estado de Minas Gerais, que tem servidores, tem quadro de servidores, mas na parte da diretoria, na parte desses cargos, são todos cargos em comissão, né? Então, quem direciona são pessoas, às vezes, de fora, né? Lá a gente tem, no Rio Previdência e no próprio Estado de Minas Gerais, hoje o presidente do Instituto lá, o Tiago, ele também está aqui, ele é servidor de carreira, mas não precisava ser, assim como o Estado do Rio de Janeiro, e isso acontece também com muitos municípios, com muitos estados, que são o quê? Vira uma figura, que é uma figura política, e tem uma influência política, e a gente, às vezes, sabe que às vezes, ele vai na direção mais da política do que da parte técnica, né? O que está sendo aqui colocado é uma boa sugestão. Aí eu vou ficar aqui para falar com o pessoal da comissão, que eles fazem parte da comissão, é uma boa sugestão, e também tem a parte depois da certificação. Mas ele, como membro aqui da comissão, ele vai te falar, já é uma boa sugestão aqui para o Miguel. Não, valeu. Não, essa boa sugestão dele já está contemplada no manual. Se você pegar a governança do Progestão, já exige lá que o Conselho Deliberativo tem que ter formação paritária, que o representante do ente federativo tem que ser o presidente do Instituto, no Conselho Fiscal também tem que ter formação paritária, o representante do servidor tem que ser o presidente do Instituto. O Progestão hoje está totalmente alinhado com a minuta da Lei de Responsabilidade Previdenciária. Na Lei de Responsabilidade Previdenciária, isso vai ser lei, vai estar previsto na lei. Vai ter que ter, no mínimo, 4 membros do Conselho Deliberativo, sendo que o presidente tem que ser o representante do Executivo, no Conselho Fiscal, no mínimo 4. No mínimo, composição paritária, e o representante dos servidores é o presidente do Conselho Fiscal. Isso aí está no Progestão, já existe isso, e vai vir, isso depois vai ser normatizado na Lei de Responsabilidade Previdenciária. Que a participação dos servidores ali é tudo, né, para a boa gestão. É o controle social mesmo, é o maior interessado, ele tem que estar à frente da gestão do regime. Pois não.
Opa, poxa, Jorge. Aproveitando a pergunta e extrapolando um pouquinho da Previdência Complementar, essa questão do Conselho, a composição do Conselho também tem que ser paritária entre representantes das entidades patronais e dos servidores na Previdência Complementar. A lei de responsabilidade fiscal chega a abordar isso ou isso tem que ser através da Previc ou através Por enquanto não temos assim nenhuma ação do Progestão referente à implementação da Previdência Complementar. Vai ser requisito para fins de regularidade previdenciária. Então, esse critério era um critério já exigido a partir agora, a previsão era 13/11/2019, né, 2 anos depois da implementação da emenda 103, mas na última reunião do CNRPPS, esses prazos foram dilatados, e aí foi estipulado aquele prazo até 31 de março para o ente federativo comprovar a instituição do regime de previdência complementar mediante lei, e para aqueles que têm servidores acima do teto do regime geral, comprovar o termo de convênio à entidade de previdência complementar. Essa ação, ela não está ainda do manual do Progestão, mas na próxima revisão, com certeza, deve constar. Por enquanto, ainda não, porque a gente estava nessa dúvida. Tivemos a reunião do Progestão agora semana passada, estamos reformulando o manual como todo, mas esse requisito não entrou porque a gente não sabia se efetivamente já ia ser exigido agora, como ficou dilatado, 2022, realmente a gente deve trazer alguma coisa nesse sentido. Valeu, Gustavo. Uma análise dos dados que o doutor Gabriel apresentou sobre o município do interior da Bahia, Jequié, e quando o doutor Miguel coloca ali a baixa adesão dos municípios do norte e do nordeste, né, Progestão, e eu até me coloco, Regis, você como vivenciou isso na prática, o próprio Rio, a sua dificuldade, o que a gente vê na nossa prática, eu estou inserido nesse contexto do nordeste, é a pouca sensibilidade dos nossos gestores com a questão da Previdência. A visão da Previdência, eu acredito que esse seja, doutor Miguel, a questão do Norte e do Nordeste, é o problema. É o décimo. Se eu pudesse passar isso ao regime geral, não vou visitar o Instituto, que estratégia, além de apresentar uma adesão, uma projeção, que estratégia nós poderíamos usar, você que vive ser uma realidade, de sensibilizarmos esses gestores? Mais ou menos essa colocação. Também uma excelente colocação. E assim, a minha experiência mostra que, como aconteceu também com a Daniela, quando eu pude mostrar a parte, o projeto do Progestão para o governador, para a Secretaria de Governo, Secretaria da Casa Civil, que eles entenderam, eles começaram a perceber o seguinte: não é só um fluxo financeiro, porque hoje a Previdência ela está em foco, não é um foco muito bom, mas ela está em foco por quê? Porque a Previdência hoje é tida como despesa, como gasto, e isso, poxa, eu vou ter que botar mais dinheiro lá no regime próprio, e isso todos eles veem com uma situação muito ruim, não vê com bons olhos, vê que o servidor só gasta, e isso não é o que acontece, o que é a verdade. Então, cabe nós gestores a gente levar essa informação. Então, a estratégia que eu pude, eu acho que eu fui até feliz nisso, foi o quê? Apresentar um projeto. Não apresentar um documento para o governador assinar, mas eu pude ter a oportunidade de apresentar realmente o projeto. O projeto do Progestão, que é o projeto de boas práticas. Olha, eu quero ser certificado para comprovar se eu estou praticando, as boas práticas da gestão ou não. Poderia também nem conseguir, hoje eu fui o primeiro, mas também poderia não conseguir, ia estar constatado que, olha, você tem que melhorar, você não está praticando a boa gestão, você tem que fazer por onde para isso. Então, ele conseguiu ver que uma gestão de previdência hoje não passa só do pagamento.
o pagamento, é claro que é o principal, né? Nós estamos ali para fazer o quê? Gerir os recursos para poder pagar os aposentados e pensionistas, mas para poder chegar nesse momento, nós temos que ter toda uma gestão de contabilidade, né? Uma gestão de atendimento, uma gestão de passar uma imagem, né, de confiança, credibilidade, que nós somos servidores públicos. Então, hoje, eu vejo que quando você passa as informações de que não é só financeiro, é claro que é o principal, mas que tem toda uma gestão e bota eles a par disso, de que não é uma gestão fácil, é uma gestão, inclusive, muito difícil, né? É muito difícil. Tá? Então, isso é o principal. Então, a estratégia hoje é a gente trazer, né, o executivo, trazer isso, mas não é só trazer para eles concordarem, é para trazer essa informação, por que está deficitário e o que nós estamos fazendo para que possamos chegar ao equilíbrio. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou chegar ao equilíbrio, ou então o equilíbrio só vai vir a 30 anos. Mas se a gente não fizer isso hoje, não vai ser daqui a 30 anos, vai ser daqui a 60. Então nós temos que dar o primeiro passo. E com a ajuda do, né, que o Daniel falou, do executivo, das outras secretarias, do legislativo, aí eu vou falar do Estado, que é judiciário, Ministério Público, isso daí é o principal. Mas o principal, aí eu falo, não é só passar, olha, precisamos de dinheiro, está sem dinheiro, tem que aumentar a alíquota, não. É o projeto de gestão previdenciária que está por trás de tudo isso para poder o quê? No final, a gente realizar o pagamento. Tá? A gente está fazendo o quê? A gente deve estar fazendo o quê? O planejamento para 2022. Aí o pessoal acha que é só chegar lá, entrou o dinheiro e pagou. Distribui aí, né, que você recebe tanto. E não é isso. Você tem todo um planejamento. Mas temos que divulgar isso daí. Tá? Nós temos que divulgar. Não é só divulgar as coisas boas, não. Nós temos que divulgar também o quê? Olha, como é que vai ser o fluxo financeiro? Nós temos que fazer a previsão. Olha, daqui a 1 ano, 2 anos, esse recurso aqui, não vai ser suficiente já para poder planejar. E quem tem que estar junto? É o prefeito. Quem tem que estar junto? É o secretário de Fazenda. Ele tem que estar nisso. Quando eles começam a compreender a gestão, porque eles sabem o que é fazer uma gestão, porque o secretário de Fazenda, um prefeito, né, ele é muito, né, ele sabe do que acontece. Então, quando ele começa a perceber que tem toda uma gestão, eu acho que ele vai comprar também, vamos dizer, essa briga, eu acho que ele vai se juntar e com isso, com essa união, acho que a gente consegue chegar mais longe com mais rapidez. Pois é. Ele reconhece ele. Eu convido agora Regis, Daniela e Miguel para receber os brindes.